Bom dia, galera! Estamos aqui no primeiro podcast MG. Meu nome é Raquel e eu sou a apresentadora. Bom dia, pessoal. Meu nome é Júlio César, também estou aqui como apresentador e hoje estaremos entrevistando duas alunas da nossa escola. Nossa primeira aluna do primeiro ano A, Isabelle, e nossa segunda aluna do primeiro ano B, Amanda. E hoje estaremos com um tópico bem polêmico na atualidade, que é a questão do aborto. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para vocês é: quais são os contras e o a favor sobre o aborto? Os principais. Primeiro, o contra, que todo mundo sabe, em geral, um aborto literalmente é um homicídio. A partir da fecundação, já se torna um ser ali dentro. Então, no caso, o meu contra ele, quando, no caso... gente, me perdi. Esse negócio me dá... voltando. E o meu a favor, no caso, seria em questão de estupro. Porque eu acho que uma mulher não deveria também carregar em seu ventre um ato violento que aconteceu com ela. Porque, literalmente, se ela ter essa criança, talvez cause problemas psicológicos nela, tanto durante a gestação, quanto em torno dela, né, gerar e colocar enfim, o meu contra seria basicamente só nessa parte, porque eu acho que não tem motivo nenhum de ninguém abortar um bebê, até porque tem preservação, tem qualquer tipo de método. Então, o aborto literalmente é sim uma opção, tá? E não tem esse negócio de, é porque eu não queria, se não quisesse não teria feito, né? Então, existem vários métodos, existem várias preservações. Então, se você não quer ter um filho, é só você preservar isso e não se submeter a esse tipo de coisa, porque assim, o homicídio eu acho que você deveria e ainda continuará sendo crime. Então, galera, essa foi a resposta da nossa convidada Isabela. Vamos ouvir agora a Amanda. Eu basicamente concordo com tudo que ela falou, porque realmente deve ser não, né? Dá pra saber que realmente é, tipo assim, doloroso e assustador ter que gerar dentro de você algo que foi fruto de uma violência contra você, algo que você não queria. E deve ser mais doloroso ainda ter que passar cada dia da sua vida tendo que alimentar e cuidar de algo que você não queria e nem permitiu, sabe? Então, nesses casos, eu acho sim que deveria ser uma coisa totalmente legalizada e, né, aceita pela sociedade. Tem muita gente que julga, mas não se coloca no lugar da outra pessoa, como outra pessoa se sente em relação a isso. E exatamente o que ela disse, tipo, se não quer ter um filho, é só se prevenir. Existe comprimido, injeção, métodos, camisinha, vários métodos contraceptivos. Então, eu acho que abortar não sei de qualquer jeito, mas é um ser, né? Eu acho que abortar alguém assim é assassinar alguém. E ninguém fala sobre isso. Certo, Quer dizer, fala, mas tipo assim, ninguém... Em suma, vocês são a favor ou contra da legalização? Eu sou contra. Eu sou a favor só em alguns casos, que é apenas em casos de estupro. Ou seja, tem casos que poderia ser legalizado a morte. Bem, percebi que há uma sincronia na fala de vocês quanto à questão do motivo para ser legalizado o aborto, que é a questão de quando a mulher é estuprada. Mas assim, vocês, como seres viventes, preferiam terem nascido fruto de um estupro ou terem nem tido a chance de viver no mundo e mudar a história de alguém? Eu literalmente eu me sentiria culpada. Até porque eu seria, querendo ou não, ia ser tipo um fardo. Criança, eu sei que não é um fardo, ela não tem culpa de nada. Eu sei muito bem disso, eu tenho isso em mente. Só que, tipo assim, eu poderia ter causado várias vezes psicológicas na minha mãe, certo? Então, eu acho muito lindo essas mulheres que também têm essa garra, essa força de gerar e de pôr no mundo e ter essa garra de criar e cuidar, entendeu? Só que, na minha percepção, não seria uma opção pra mim, certo? Mas, tipo assim, eu sou a favor as meninas que ela tem literalmente um psicológico mais frágil e etc. Porque uma criança, ela não é um fardo. Só que o ato que aconteceu pra gerar ela, literalmente se tornou um fardo na vida da mãe dela. Então, não é ela, entendeu?
Foi o que aconteceu, o acontecimento como gerou. Mas e quanto aos problemas que vão ser causados à saúde, tanto física quanto mental, a mãe que vai cometer o aborto? Eu acho que, assim, física provavelmente vai ser mais do que mental, porque como ela deve ter retirado ele, literalmente ela não vai passar, como ela disse, os restos do dia da vida dela olhando para uma agressão. Que ela, Então você acha que se caso a mãe ela quisesse abortar, ela não passaria por nenhum problema psicológico, nem nada? Sim, ela passaria, mas seria muito mais rápido, muito mais fácil dela se conformar com essa dor, dela poder se recuperar dessa dor, entendeu? Poder. Mas, segundo alguns estudos feitos por alguns pesquisadores, comprovam que, sendo natural, provocado, intencional ou não, abortos causam sim sérios problemas psicológicos na mentalidade de cada mãe que cometeu aborto, levando até ao homicídio, sendo um dos maiores índices de suicídio de mulheres aquelas que cometem aborto. Então, eu creio que, independente se ela quer ou não abortar, vai haver problemas sérios. Sim. Isso vai se afetar ela, lógico que vai, mas, tipo assim, como eu disse, é uma opção, entendeu? Eu sou contra o aborto para as pessoas que é realmente irresponsável. Nessa parte do estudo, essa é uma opção, todo mundo sabe que também, como você disse, tem consequência, mas tipo assim, as mulheres, ela preferem retirar, mesmo sabendo que vai causar esse tipo de coisa. Por quê? Porque ela já está com o psicológico abalado, entendeu? Então a escolha dela, literalmente a maioria das mulheres que foi estuprada, a maioria com certeza ela vai escolher esse método. Na taxa acho que 90%, literalmente, porque nenhum vai também, como eu disse, vai ter esse psicológico, entendeu? A não ser que, eu acho que 10% poderia assim gerar e pôr ao mundo e botar para adotar, entendeu? Só que tem sim essas duas opções, mas tem algumas que preferem abortar. Então você falou coisa, você fala que mesmo elas sabendo dos riscos, ela acaba fazendo mesmo assim. Eu percebo que no meu assunto vendo com essa questão da legalização do aborto, não vejo em nenhum momento sendo mencionado a questão dos problemas psicológicos que vão ser causados nas mulheres. Eu mesmo, do meu ponto de vista, praticamente nunca vi nenhuma feminista ou nenhuma mulher que seja a favor do aborto mencionando nenhum problema causado psicologicamente por uma mulher. Literalmente, ele afeta sim, porque o aborto, ele causa, além do aborto, ainda tem um ato. Então ela sempre vai ficar lembrando desse ato repetidamente. Tanto ela sendo abusada, só a mulher ser assediada, ela sempre vai ficar lembrando desse fato, ela vai ficar insegura. Então eu tenho como dizer isso. Então se ela abortar, ela vai esquecer que ela foi assediada? Não, só que vai, como eu disse, vai gerar mais força para ela, entendeu? Tanto ela ter ou não, eu tô tentando dizer o quê? Que ela matando, dependendo da pessoa, é uma escolha dela, entendeu? Então se eu tiver sangue frio, eu vou ficar de boa, mas se eu não tiver, eu não vou. Não, nenhuma mulher vai ficar de boa com um aborto, principalmente abortando uma criança. Só que, assim, ela não é um fardo, a criança não é um fardo. Eu também não seria a favor do aborto em relação a isso, tanto como eu citei outro método, que seria gerar e poder botar para adotar. Mas algumas que também, por influência de familiares, por influência de amigos, de pessoas, fazem a criança ser um fardo e literalmente, como você disse, alguns não têm bloco psicológico impossível, porque sempre vão ter. Tanto por quê? Porque um filho para uma mulher, a maioria das mulheres gerar um filho é uma graça, é um privilégio. Então, no caso, para elas, abortar não seria uma opção se não fosse influência ou se não ela mesma. Porque algumas mulheres, ela escolhem isso, entendeu? Tem dois tipos de coisas que ela poderia escolher. Então, se ela escolher aquilo, ela escolheu aquilo. Eu não sou a favor dela matar ele. Só que, tipo assim, se ela escolheu, ela pode escolher, porque foi um ato que ela não queria. Mas ela poderia não ter quis. a opção da adoção. Da adoção, exatamente. Poderia não matar a vida que a gente está gerando. Isso. E assim, talvez estejam questionando por conta desse homem não poderia falar porque
muitas das vezes vejo também ensinaram que se você não faz parte, você não pode falar. Então, eu trouxe aqui que, de acordo com a psicóloga Ana Paula Brandão, que trabalha nessa situação, há um conjunto bem definido de sintomas psicológicos que caracterizam as sequelas associadas ao período pós-aborto. Os mais frequentes são danos à autoestima da mulher, alteração do sono, do apetite, pesadelo, desequilíbrio familiar, perda de sentido de vida e até tentativa de suicídio, de acordo com a especialista. Ou seja, você acha que ela estaria errada se a mãe quisesse mesmo abortar? Sim, vamos colocar aqui. Eu sou a favor do aborto. Nessa parte, por quê? Primeiro, como se diz aí, ele afeta tudo isso, certo? Então, já que só ela em abortar, sem ter tido agressão nenhuma, já causa todo esse tipo de dano, imagine sendo estuprada. Mas ela não especificou, ela disse que tanto estuprada como acontecendo normalmente, naturalmente, vai ter esses problemas. Exatamente, só que se você for estuprado, com certeza vai ser mais intenso. Por quê? Porque você vai ter recordações do agressor e recordações que você matou uma vida. E mais uma vez, eu queria que você volte a ideia que se eu abortar, eu não vou ter tantas recordações. É isso? É isso. Porque, tipo, se eu gerar e criar criança, como eu disse, pode ter a opção de adoção? Sim, só que a maioria das mães, quer ou não, ela pega seu filho. Então você acha que ao abortar, a pessoa vai se recuperar mais rápido do que a Não exatamente, não especificamente, mas o aborto, literalmente, ele, nessa parte aqui, algumas mulheres defendem ele por esse caso, entendeu? Por não ter recordação, porque literalmente a criança vai ter o quê? Vai ter uma parte física da mãe e uma parte física do pai. Então, no caso, isso, o DNA, então pode sim, ele vir ao mundo com a aparência do pai. Então pode sim, sempre que olhar para a criança, ele sempre se recordar dele. Então essa dor vai ser muito mais prolongada, entendeu? A questão do aborto, se você aborta com esse tipo de agressão, você pode sim ter uma superação muito mais rápida. Não tão rápida, né? Até porque matar uma vida nunca foi uma superação tão assim. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, sempre vai ter essa culpa. E ela sempre também vai ter a culpa de achar, de pensar que a culpa foi dela, da pessoa ter, cometido o ato com ela. E a sua opinião? Eu acho que uma pessoa que meio que em qualquer idade ou fase da vida estuprada, ela nunca vai conseguir se recuperar disso, até porque isso vai virar um trauma, independente dela abortar ou dela gerar a criança. Porém, se ela, eu acho que o fato dela gerar mesmo assim a criança e botar pra adoção vai ficar martelando na mente dela. Tipo, se eu fui capaz de suportar essa criança dentro de mim, porque eu não sou capaz de conseguir cuidar. Que querendo ou não, é um tanto quanto mais fácil. Se eu não sentir tanta dor, eu não sei contrações e tal. Né? Dependendo até do ambiente que você vive, você consegue ter uma boa estabilidade financeira para cuidar provavelmente até de 10 crianças, sejam fruto de estupro ou mas o fato dela ter que gerar uma pessoa dentro de si que não foi consciente dela mesma vai agravar ainda mais as situações psicológicas. Tipo, sempre que ela vê alguém na rua com algum filho, ela vai pensar, poderia ser eu com meus filhos, mas a única oportunidade que eu tive de ter filho ou a oportunidade que eu tive de ter filho mais recente, não foi uma experiência boa por causa disso, e aquilo vai meio que virando uma insegurança e um trauma, porque qualquer gravidez que possa vir depois, ela possa acabar tendo lembranças de momentos ruins para ela. Basicamente isso. Sei lá. Falando também do relacionamento, com as outras pessoas. Como isso, vocês acham como isso pode afetar a relação? Isso. Eu acho que vai ser complicado, porque a partir do momento que ela foi estuprada, assediada, abusada, tanto faz, de qualquer jeito, quando qualquer. Tanto vale pra homem também, só que a mulher
Tipo assim, quer dizer, tem casos raros até. Tipo assim, sempre que um tira a Gabriela com segunda intenção, ela já fica meio receosa. Tipo, será que ele vai esperar até eu conseguir alguma coisa ou será que ele vai tentar me forçar mais uma vez? Então, tipo, quando alguém for tentar beijar ela, quando alguém for tentar tocar ela ou alguma coisa assim, sempre vai ter aquela insegurança e aquele trauma que fica nela na cabeça. Mas o aborto nunca iria mudar esse sentimento dela. Sim, mas tipo assim, de certa forma, iria ser um tanto quanto mais fácil de lidar, porque você não iria ter uma parte dela com você todos os dias, tendo que arrumar para ir para a escola, dar comida, dar o banho, trocar, vestir. Mas ao mesmo tempo, como você disse, iria afetar muito psicologicamente, porque além dela ser estuprada, ela ia ter matado o Mas tem a questão da pessoa, né? Tá na frente de Deus, meu filho. Tem essa questão também. Como ela ia lembrar, né? Que teve aquele aborto e depois teve a criança. É provável que se uma mulher ela faz um aborto, normalmente, mais pra frente ela pode ter um aborto espontâneo. Entendeu? Tem esse risco. Ainda tem isso. Então, no caso, só de ser, o fato só de ser assediada, nem eu tô falando de estrupações nem nada não. Da questão do assédio, a mulher ela já fica segura de si. Porque tocar sem o consentimento dela, o beijo também, sem o consentimento dela, isso já vai gerando um atrito entre ela, entendeu? Se isso já deixa ela com o psicológico abalado, imagine o estupro gerar uma criança ainda mais. Então, no caso, isso seria, como ela disse, isso se forma um trauma, se torna um trauma. Então, só pelo começar, só pelo assédio, o assédio em si, ele já torna um trauma na pessoa. Você já Então, você demora acha muito que mais. seria mais fácil suportar a dor se eu abortasse, se eu tirasse a vida da criança, do que se eu convivesse com a criança? Isso. Entendi. Eu não acho isso. Tipo assim, eu acho que seria mais fácil se você não tivesse que conviver. Então, tanto gerar e voltar para adoção também seria uma boa opção ao invés de simplesmente, querendo ou não, matar uma Eu tenho até um exemplo em minha família que aconteceu esse caso e só está sendo alegria para a mãe e para a família com a criança. Só que, tirando o fato da família ajudar nisso, a maternidade nunca é fácil. Todos sabemos disso, que a maternidade ela nunca foi fácil para ninguém. Mas isso não vai ser fácil, independente se foi caso de estupro ou se foi caso normal. Só que se no caso normal, caso normal, você vai ter o seu parceiro. Alguns parceiros deixam ela, só que foi o consentimento dela. Então ela não vai se sentir culpada daquela pessoa, ela não vai olhar para a pessoa e lembrar do ato todo que aconteceu para poder gerar essa criança. Então, no caso, a questão disso seria o quê? Que a pessoa ter um filho de aborto, de relações indesejadas e de relações desejáveis seria totalmente diferente, porque em alguns momentos a que fez com consentimento ia perceber que ela quis, ambos quiseram e sim, essa foi a consequência de ter feito isso, só que na outra parte da questão ela não queria, entendeu? Foi sem consentimento dela e foi de uma forma agressiva e em nenhum momento teve o consentimento dela. Então ela sempre vai olhar para a pessoa e tirando foto de familiares. Porque tem alguns familiares que se você ficar com a criança, eles vão jogar na sua cara, vão fazer pressão psicológica. E também tem alguns que apoiam, né? Tem alguns que ajudam. Independente do meio familiar, isso pode causar mais dor ou menos. Mas assim, mas no caso da mulher, da vítima, tá com 6, 7 meses, já o bebê já tá, né, formadinho, você ainda é a favor do aborto? Você continua sendo a favor do aborto? Não, a questão é se... Eu acho que eu não sou a favor do aborto, independente de meses. Assim na fecundação que ele está se formando, ele já é filho. Então eu não sou a favor do aborto, entendeu? Eu sei que ela tem uma vida e que ninguém pode tirar ela, a não ser Deus. Mas, tipo assim, eu sei que também não queria
assim, você não acha que, de acordo com o contexto que nós estamos vivendo hoje em dia, a causa maior dos incidentes de estupro sejam por conta, não vou dizer que é culpa da mulher, mas seja por conta da, como é que eu posso dizer, da sexualização dela contra os seus vestimentos, contra o seu comportamento? Acho que não. Porque como o homem tem o livre-arbítrio de usar o que ele quer, a mulher também tem esse livre-arbítrio. Então, vê maldade quem tem a maldade. Mas se você comparar duas mulheres, uma com uma roupa indecente e outra com uma roupa decente, qual você acha que teria mais probabilidade de ter sido assediada? A indecente, por quê? Porque assim, ela não dá liberdade de ninguém. Ó, primeiro, a roupa dela não diz nada. Não diz nada. Mas você acabou de dizer que uma pessoa com roupa decente não seria Não, vou te explicar. assediada? A roupa dela não diz nada, mas a mentalidade de um homem, a mulher, uma criança só dela usar pra não pode ser estuprada. Então, ela usando vestido ou sendo decente, a maldade está nele. Só que provavelmente seria mais o quê? Seria mais a indecente, porque nesses tempos que estamos vivendo, existe esse tema dessas profissões de mulheres de jovem, né? Essas coisas. Então, literalmente, o homem vai achar que ela está dando desordem só pela roupa dela. Mas eu vi vários casos que as mulheres, assembleianas, que literalmente elas usam roupas bem compostas, que não dá liberdade para ninguém. Entendeu? Só que elas são estupradas do mesmo jeito, porque tem maldade ali. Só de olhar para a pessoa está com maldade. Sim, mas para você, quer dizer que a possibilidade é mais da pessoa que usa roupa indecente. Isso, porque o homem, como todos dizem, o homem, a mulher é mais sentimental, o homem é muito mais carnal. Então, ele sempre vai olhar mais essa parte, né? Então, tem mais probabilidade de ser. Não estou dizendo que a outra não pode ser também, tem mais probabilidade. Porque o homem sempre vai pela visão dele, como a mulher está, mas ele acha que é um convite para ele ir, só que não é. E se as mulheres aumentassem a sua, como é que eu posso falar, o seu comportamento fosse melhorado e elas dessem, não estou conseguindo lembrar a palavra correta agora, mas se elas dessem mais valor a si próprias, por exemplo, em vez de se sexualizar no meio pós-transmissão, você não acha que diminuiria não essa questão dos assédios, do estupro? Eu acho que independente. Se aumentasse a valorização dela? Acho que independente de roupa, independente disso, o homem quando ele está com maldade na pessoa, ele sempre vai fazer isso, sempre vai acontecer isso. Não tem essa diminuição. Então tá que anos atrás, na época medieval, esses tempos, a roupa era tudo muito mais composta. E mesmo assim, existia vários casos de estupro, de morte de estupro. Então, independente da roupa da pessoa, as pessoas, como eu disse, quando tem maldade, ela sempre vai pensar maldade, independente da coisa que você estiver usando. Então, não importa. Então, para você, como você acha que a pessoa poderia lidar com o arrependimento? Eu não sei nem responder essa pergunta, porque eu não passei por isso. Fui auxiliada, beleza, só que na questão de aborto, eu nunca gostei. Então, eu não posso dizer como Minha opinião concreta sobre como a pessoa lidaria com a eu não tenho isso, entendeu? Até porque eu particularmente, minha questão, eu sim, eu me arrependeria muito, tá? E como eu já sofri só sério, eu já sei que a mulher, ela se sente culpada por ser assediada e também por abortar. Então, eu não sei como lidaria com uma questão do aborto. Até porque só fui superar um assédio foi anos. Nem foi superação. A última pergunta aqui para vocês. O que vocês tinham a dizer para as mulheres que estão passando por essa indecisão? Que estão passando por esse momento de decisão sobre abortar ou não? Eu acho que elas podem fazer mesmo, tipo assim, sentir, se elas acharem que tem força para pelo menos gerar a criança uma boa opção. Se pelo menos gerarem que seja para criar depois,
Mas se ela vê que ela não vai conseguir de nenhum jeito realmente gerar a criança, não vai ter outro jeito. Mas, tipo assim, se ela conseguir pelo menos gerar, é melhor do que abortar. E também, se ela tiver uma rede de apoio boa, ela pode até tentar criar, né? Então, queremos agradecer vocês pela participação do podcast MG. Agradeço você, Amanda e Isabelle. E é isso, galera. E aqui se encerra o nosso podcast MG.